Nós noticiamos ontem aqui, caiu o ministro Ricardo Salles. Ele teve um relacionamento muito atribulado com organizações não governamentais, com países europeus que financiavam a preservação da Amazônia, especialmente. Era uma figura controversa, para dizer o mínimo. Foi alvo de uma operação da Polícia Federal que aconteceu recentemente, há 20 dias, um mês talvez, que nós noticiamos ao vivo aqui durante o Novo Dia. A Polícia Federal chegou a bater na porta da casa do ministro em São Paulo. Ele é paulistano, tem um imóvel aqui na região dos Jardins. E, além disso, foi ao gabinete dele em Brasília. Naquela operação, vocês se lembram, o ministro foi perguntado se sabia de eventuais facilitações à exportação de madeira extraída ilegal daqui do Brasil. O que aconteceu? Os norte-americanos identificaram a entrada lá nos Estados Unidos de madeira extraída de forma ilegal aqui do Brasil, sem a documentação necessária para o recebimento daquela madeira. E eles avisaram os brasileiros, falaram, olha, tem madeira ilegal de vocês entrando por aqui. A Polícia Federal, que recebeu essa informação dos americanos, inicia então uma investigação. E essa investigação, segundo a Polícia Federal, evoluiu para o gabinete do ministro Ricardo Salles, agora ex-ministro, e para o gabinete do presidente do IBAMA. Presidente do IBAMA, que aliás naquela operação foi afastado do cargo imediatamente. O então ministro Ricardo Salles continuou no cargo com apoio público prestado a ele pelo presidente Jair Bolsonaro, mas pesava e continua pesando contra ele a acusação de que ele pode ter alguma espécie de envolvimento com essa facilitação para a extração de madeira e exportação de madeira retirada de forma ilegal de áreas de preservação ambiental aqui no Brasil. Além disso, para desgaste do ministro, houve aquela operação da Polícia Federal que apreendeu uma quantidade recorde de madeira extraída ilegal ali entre o Pará e o Amazonas, e o ministro foi até lá, o local da extração dessa madeira, e defendeu a extração da madeira. Diz que quem extraiu a madeira tinha a documentação necessária e autorização para a extração daquela madeira. Atacou o delegado da Polícia Federal que comandou aquela operação. Isso também gerou um desgaste tremendo para o ministro Ricardo Salles, se não dentro do governo, fora do governo. Há também uma investigação em andamento para saber se ele fez advocacia administrativa, que é atuar a favor de grupos específicos de interesse e não defender o interesse público, no caso, o interesse dos brasileiros na área que estava sob responsabilidade dele até ontem, o meio ambiente. O fato é que ontem ele foi destituído do cargo. Aliás, não por acaso, não é, Roberta? Num outro dia também de muito tumulto na vida do governo Jair Bolsonaro, um outro ministro muito polêmico teve a cabeça entregue. Foi o ministro Arthur Weintraub, que também num momento muito complicado para o governo Bolsonaro, foi demitido. Dessa vez acontece a mesma coisa. No dia em que surgem eventuais indícios de que o presidente Jair Bolsonaro tinha informação de complicações na contratação da Covaxin, com a Bharat Biotech, com o intermédio da Precisa Medicamentos, nesse mesmo dia o governo não entrega a cabeça, porque a versão oficial é de que o pedido de demissão partiu do próprio ministro Ricardo Salles. Mas o fato é que nesse mesmo dia surge uma outra notícia produzida a partir do Palácio do Planalto, a demissão de um outro ministro, Ricardo Salles, que agora vai ter de se entender com a Polícia Federal, vai ter de se entender com o Ministério Público, vai ter de se entender com a Justiça. Ele já tem um substituto, Joaquim Álvaro Pereira Leite. Ele é o novo ministro do Meio Ambiente. O que é que isso significa? Quem é Joaquim Álvaro Pereira Leite, o novo ministro do Meio Ambiente? Bom, todas as informações a respeito dele você vai receber durante esta edição do Novo Dia, mas você já pode matar a sua curiosidade no nosso portal cnnbrasil.com.br. Ele é servidor, está no Ministério do Meio Ambiente desde julho de 2019, portanto, chegou ali no primeiro semestre, comecinho do segundo semestre do primeiro ano de gestão do presidente Jair Bolsonaro. Ele ocupava até agora a Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais e também estava na Secretaria de Florestas e Desenvolvimento Sustentável até abril de 2020.
Antes disso, ele foi diretor do Departamento Florestal da pasta. Para se tornar servidor do Ministério do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite deixou o cargo de conselheiro na Sociedade Rural Brasileira, onde estava desde janeiro de 1996. Portanto, é um indicativo de que a política do governo Bolsonaro para o meio ambiente deve continuar. A gente não sabe se com a mesma verborragia e com a mesma contundência do ministro Ricardo Salles, que pertencia à chamada ala ideológica do governo Bolsonaro, mas Ricardo Salles foi escolhido, dentre outras razões, por ter proximidade com ruralistas, com o setor do agronegócio. Por muitas vezes, esses dois setores foram considerados antagônicos em governos anteriores. Isso incomodava muito o setor do agronegócio, que apoiou firmemente a candidatura de Jair Bolsonaro e, por essa razão, entre outras, Jair Bolsonaro acolheu no Ministério do Meio Ambiente alguém simpático às causas do agronegócio, às causas dos ruralistas. E está chegando alguém que tem intimidade também com este setor da atividade econômica. Trabalhou por muito tempo na Sociedade Rural Brasileira, uma das principais entidades de defesa do direito do agronegócio. Ele é formado em administração de empresas pela Universidade de Marília, tem mestrado no Instituto de Ensino e Pesquisa e passou por diversas empresas antes de chegar ao Ministério do Meio Ambiente.